Diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. O Senhor falou de muitas coisas através de quê? Diga comigo, parábolas. E falou-lhes o Senhor muitas coisas por parábolas. Amém? Amém. Meus irmãos, o capítulo 13 fala acerca da parábola do semeador. O que é uma parábola? A palavra parábola significa comparação. Jesus, na época dele, Jesus pegava coisas simples do dia a dia das pessoas para transmitir a palavra, para transmitir o conhecimento dele, para que as pessoas pudessem compreender. A gente que, eu e Janaína, a gente tem um curso de teologia, se eu fosse falar de alguns assuntos profundos aqui, os irmãos não entenderiam. Por isso que a gente procura trazer a palavra de Deus da forma mais simples que tem. Assim como Jesus trazia. Jesus, certa vez, disse assim, olha, o reino dos céus é semelhante ao pescador. Alguém aqui já ouviu alguém pescar? Levanta assim a mão. Aí ele foi e disse, o reino dos céus é semelhante ao pescador. Olha só se todo mundo não vai entender. O reino dos céus é semelhante ao pescador que pescando os peixes, pegando os peixes ruins, coloca no cesto, e os bons coloca no outro cesto. Aí as pessoas perguntaram, Senhor, o que é que significa isso? Ir para casa. Aí Jesus dizia, assim será no final dos tempos. O Senhor enviará os seus anjos e pegará as pessoas que praticam o mal e lançará no lago de fogo. E as pessoas que praticam o bem estará com ele na vida eterna. Dá para entender isso, sim ou não? Não dá para entender, não? Dá para entender. Então era isso que Jesus ensinava. O reino dos céus, lá em cima, é isso aqui, ó. Os peixes ruins vai ficar de fora. Peixe para comer? Não. Peixe estragado? Não. Então Jesus separava os peixes bons, que é aquele peixe que estava para comer. Aí Jesus disse, é esse, os bons, aqueles que procuram praticar a minha palavra, que vão estar comigo no paraíso. Aí ele vai e diz aqui na parábola do semeador, ele falou muitas outras parábolas. Aí ele vai e diz aqui uma parábola, o semeador saiu a semear. E quem é o semeador? O semeador é Deus. Era Jesus. Aí saiu a semear. Semear o quê? A palavra de Deus. Então Jesus, como semeador, semeava o quê? Plantava o quê? A palavra de Deus no coração das pessoas. Aí ele vai dizer, o reino dos céus semelhante a isso. O semeador saiu a semear. Aí ele vai e diz, uma parte da semente caiu junto do caminho. Diga comigo, a primeira parte caiu junto do caminho. Caiu junto do caminho. Era como se fosse assim, ó. Enquanto o semeador lançava as sementinhas, algumas escorregavam da mão dele. E ele diz, uma parte caía enquanto ele estava plantando. Aí tinha uma semente que caía. Aí ele disse, essa semente que caiu à beira do caminho, veio as aves do céu e comeram. Então essa daqui, é a semente à beira do caminho. Eu coloquei aqui uns feijãozinhos e uns arrozinhos. Então isso aqui é a semente o quê? O caminho. Que ficou na beira do Caminho. Pronto, tá aqui. Vamos lá, não esqueça não, viu? Vamos continuar na palavra de Deus. Aí ele diz, olha,
Uma ficou junto à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Ainda vou trazer o que significa isso. Aí ele continua dizendo: enquanto ele plantava, outra parte foi plantada, foi semeada no meio dos pedregais. E por não haver raiz profunda, ela morreu. Ou seja, quem planta aqui sabe que tem solos, né, terras que debaixo tem pedras, né? Ou seja, é só uma camada de areia por cima, mas logo logo é os pedregais. Então ali não é bom para se plantar, né? Então esse é o segundo tipo de solo. Qual é? É o solo que tinha bastante o quê? Pedras. Aqui as pedrinhas, o segundo solo. Aí Jesus continua dizendo, ele continua plantando, e a terceira parte foi plantada, caiu entre os espinhos. A terceira parte, diga comigo, caiu entre os espinhos. Caiu entre o quê? Caiu entre os espinhos. Os espinhos. Vamos ver se vocês estão entendendo. Então a primeira parte caiu à beira do? Espinhos. Caíram à beira do caminho. À beira do caminho. Quem é o semeador? É quem? Jesus. A semente era o quê que ele A plantava? palavra. Muito bem. A segunda parte caiu no meio dos... Pedras. No meio das pedras, dos pedregais. Aí ele disse que continua plantando, aí agora planta no meio dos... Espinhos. E eu acho interessante o trabalhar de Deus, porque hoje à tarde eu ia pegar uns matinhos ali, e Deus, rapaz, tinha uns espinhos ali. Eu acho que isso é malícia, né? Isso aqui, ó, carrapicho. Espinho mesmo. Mas, rapaz, é confirmação de Deus a palavra. Achei carrapicho. Né? Achei carrapicho. Aí disse, olha, uma parte da palavra de Deus caiu no meio dos espinhos. Carrapicho. Hoje você conheceu o carrapicho, que Carrapicho, nunca conheceu, hein? né? Aí ele vai e diz assim, ó. Continua plantando. Aí ele vai e diz, mas outra parte. Janaína, eu vou precisar de um copo d'água, por favor. Daqui a pouco. Você traz uma vasilha que eu vou... Tá. Viu? Aí ele vai e diz, mas outra parte da palavra de Deus caiu em terra boa. Diga comigo, em terra boa. Em terra boa. Pronto. O que é que significa, pessoal, a palavra que eu estou querendo dizer nesta noite? Nós falamos de várias coisas aqui, mas eu gostaria de trazer uma palavra para vocês acerca de 4 tipos de solo. 4 tipos de terreno, né? A gente vê que a palavra de Deus foi plantada em 4 tipos de terreno. E qual foi o primeiro tipo de terreno? Esses 4 tipos de solo. Diga comigo, esses terrenos aí. Esses terrenos aí. É 4 tipos de coração. É 4 tipos de coração. 4 tipos de coração. E nessa noite, nós vamos descobrir qual é o nosso coração. Será que o nosso coração é o primeiro coração? Onde a Bíblia diz que a semente foi lançada à beira do caminho, caiu à beira do caminho. O que é que significa isso? Pessoas muitas vezes que têm um coração, às vezes com mágoa. A semente que caiu, ela não penetrou no solo. O que é solo? O coração, a terra. O coração. Então Jesus disse, olha, a semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Fizeram o quê? Comeram. Aí Jesus disse, essas aves do céu simbolizam Satanás. Onde muitas vezes ele pregava a palavra de Deus, e ele disse, e tem pessoas que ouvem por ouvir, mas não dão crédito. Era uma semente que era lançada e ficava à beira do caminho. Era corações que ouviam a palavra por ouvir. Achavam até bonito.
mas a semente, o evangelho não conseguia entrar. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Está falando da porta do coração. Aí ele vai dizer, se alguém ouvir a minha voz e deixar entrar, eu entro. E se ele deixar eu entrar, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Veja que Jesus lá em Apocalipse está dizendo, ei, eu estou batendo na porta. Jesus não era mal educado. Algum de vocês aqui vai chegar na casa das pessoas arrombando a porta para entrar? Não. A gente chega fazendo o quê? Chamando. Batendo na porta, apertando na campainha, né? Assim é Jesus. Uma parte do evangelho de Jesus ficou à beira do caminho, né? Eram pessoas, o solo, esse solo aqui, a semente infelizmente não penetrou. Mas existia o segundo solo, que a semente foi plantada entre as pedras, entre os pedregulhos. E o interessante é que nesse solo aqui, Jesus disse que a palavra até entrou. Porque não tinha terra em cima. Aí disse, a palavra entrou, mas não tinha como a raiz crescer, penetrar no meio das pedras. Né? Isso aqui é outro tipo de coração. Né? São pessoas muitas vezes que recebem, Jesus disse, são pessoas que recebem a palavra de Deus a princípio com alegria. Às vezes estão passando por uma luta, uma angústia, a palavra foi bonita, o hino. Ai, coisa boa, é segredo. Mil maravilhas. Aí aceita. Penetrou na terra, sim ou não? Penetrou. Mas a Bíblia diz que por causa das pedras, as dificuldades, as coisas do mundo, aí a raiz ela não consegue penetrar. Viver o evangelho não é fácil. Não vou Não negar que pra acaba de vocês. 8 horas. Quantas Não que acaba pessoas de 8 muitas horas. vezes aceitam. Aí quando vem a luta, você desvia, você crente mais nada. Crente só é passar luta, é angústia, não posso nem ir para festa, isso e aquilo. Né? Então esse aqui é o segundo solo. Aí vem o terceiro solo, que a palavra de Deus é plantada. Terceiro tipo de coração, que é a palavra de Deus pregada entre os espinhos. Diga comigo, a palavra de Deus no terceiro solo, no terceiro coração, é pregada entre os Espinhos. Aí Jesus disse, olha, se eu pegar a palavra aqui de Deus, ó, e plantar, ela até penetra aí, sim ou não? Sim. Mas Jesus disse, essa semente que é plantada entre os espinhos é aquela que cresce junto. A pessoa acha uma maravilha ser crente. Vai para a igreja, leva outras pessoas para ouvir. Mas aí passa um ano, passa 2 anos, às vezes, alguns meses. Aí a pessoa não vigia. A gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de orar, a gente deixa de limpar, né? As mulheres aqui, eu não sei se algumas das irmãs têm jardim. Alguma das irmãs aqui gosta de plantas? Ama planta? Eu tenho um bocado ali. Às vezes no meio das plantas, nasce uns matinhos lá que tem que arrancar? Não nasce? A senhora arranca? Pronto. Aí Jesus disse isso aqui, ó. E tem que cultivar também, porque tem algumas folhinhas que vão morrendo. Vão morrendo aí, tira, poda, né? É, que Poda, vai brotar mais. mete água, né? Essa coisa toda. Aí Jesus disse, pois é, tem umas que são a benção, né? Vai ser crente, ouve a palavra, lê Bíblia e tal. Mas tem um porém, tem hora que começa a nascer espinhos. Aí os discípulos vão e perguntam a Jesus, Jesus, o que é esses espinhos aí? Aí Jesus disse, esses espinhos aqui são os cuidados dessa vida.
são as riquezas. São outras coisas que estão botando em primeiro lugar. Né? Quantas distrações hoje para não tirar a gente do centro da vontade de Deus? Não é isso? TikTok, internet, né? Filmes, muitas coisas. Coisas que não é errado. Tem coisa que não é errado. A gente acha que ser crente é uma pessoa que não pode ir numa praia, não pode... Não, irmão. Né? A gente ser cristão, ouvir a palavra de Deus, né? Não é coisa do outro mundo, não. A gente só não pode determinadas coisas que a Bíblia proíbe. Desviado. Né? Se desviar do caminho. Aí Jesus disse, olha, tem que ter cuidado com as riquezas, os cuidados dessa vida. Né? Se não arrancar, sufoca a semente da palavra de Deus. Aí Jesus vai e diz, mas existe uma quarta terra, existe um quarto solo, existe um quarto coração, né? Que é a semente que é lançada em boa terra. Né? E a irmã Janaína, você pode arrumar, por favor, minha filha, um pouco de água da cisterna aí? Arruma aí, por favor. Que eu vou estar encerrando já. Já é 8h05. Pode pegar daqui. E aqui eu vou encerrar. E aqui eu vou estar encerrando. E Jesus disse que mas existe um quarto solo. Existe um quarto tipo de coração. Essa minha palavra penetra. Essa minha palavra entra. E tem uma coisa, e dá fruto. Né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E vocês são as varas. Todo aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, olha só. E aqui eu vou encerrar. Então, a água é símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Jesus pregou, ele pregou no primeiro solo. Vocês se lembram que o primeiro solo é o quê? Que foi a semente e o quê? Que foi lá deixada no caminho. Vamos ver se penetra? Não penetra. Não conseguiu penetrar a semente nesse coração. Mas Jesus plantou a semente, o evangelho, no outro solo. Até entra, pessoal. Eu não disse a vocês que até entrava, porque tem terra por cima, não é? Mas entra com muita dificuldade. Corações de pedra, muitas vezes. Né? Que se fecha. Que muitas vezes diz assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Né? Muitas vezes nós não temos a curiosidade de saber, será que aquilo é certo que nós estamos fazendo? Será que aquilo que minha mãe ensinou está certo? Será que aquilo que meu pai ensinou realmente está certo? E aí endurecemos o coração. Quantas pessoas não têm raiva de crente, porque um crente fez um mal a ele, aí vai dizer, eu tenho ódio de crente. Pessoal, o nome do Senhor é seu Manel, né? Se Manel fizer um mal a mim, né? Vocês têm culpa? Não. Ninguém tem culpa, não. Ninguém tem culpa, né? Aí, eu, que Deus o livre, faço mal a seu Manel. Aí, seu Manel, vamos ouvir a palavra de Deus? Tem um ódio de crente. Eu, um crente ali chamado Júlio, que me fez um mal danado. Eu ódio. Aí eu pergunto, tem a ver com o mal que eu fiz a seu Manel? Tem alguma coisa a ver? Não. Tem não. Então, infelizmente, pessoal, tem pessoas com coração de pedra, coração duro, que às vezes até que entra um pouquinho de água, mas está lá, dureza. Mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça o que? A penha. A palavra de Deus está aqui para penetrar no nosso coração, por mais duro que ele seja. Amém? Vamos concluir.
Terceiro tipo de solo, ó. Vou lançar a palavra, hein? Ele vai A buscar o palavra no celular. terceiro Ele. tipo de coração. Ela vai entrar onde? Vamos lá, ó. Quando terminar, vai. Pode ficar aí. Vou plantando aqui, Jesus tem um coração. Aí nasceu os caras. A palavra entra que é uma bênção. Né? Tá aí a palavra. Pega mais água aí, meu filho. pra mim. Ai, depois Sem pena, bota na metade disso aí. amanhã os caras pilham, né? Aí aqui, pessoal, olha, aqui esse coração, a palavra entra, tem uma bênção. Mas a gente não vigia, a gente não lê a Bíblia, né? Peraí, Aí segura aqui, começa, segura aqui. minhas irmãs dizem, se a gente não cuidar da plantinha lá, começa a nascer o quê? Matinho, né? Espinho. Então, certo para ficar tudo, a plantinha bonitinha, é a gente, de vez em quando, né? Sai arrancando o quê? Os espinhos, matinho, deixa lá limpinho. Aí agoa de novo, né? Aí ficando uma benção. Aí Jesus vai, aí Jesus vai, ó, e diz, agora tem um quarto só. Caiu a placa. Agora tem o quarto coração. Preste atenção que eu vou Vai, encerrar. Lucão. Esse coração é onde a palavra de Deus, a semente do Evangelho, é plantada. Aí Jesus disse, essa vai dar fruto. Esse tipo de coração vai dar fruto. Esse tipo aí vai dar fruto porque é terra boa. Aí Jesus chega com a palavra do Evangelho, ó, e vai derramando. Aí a pessoa vai plantando o Evangelho. Aí a pessoa vai dizendo que Jesus é bom. Olha como entra a água. Aí de repente aquela pessoa que está ouvindo o Evangelho do Senhor, aleluias, está querendo passar para frente aquilo que aprendeu. Aleluia. Quando a gente quer dar fruta, ó, quando a palavra de Deus é plantada aqui, quando a gente ouve o Evangelho, que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, aleluia, Jesus diz assim, ó, esse é a vida aqui, que é uma terra boa, vai dar fruto. Ele aprendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu não vou ficar com isso só para mim. Eu vou passar isso para frente. E começa a dar frutos e frutos e frutos para a glória de Deus. Por que é que nós estamos aqui hoje pregando para vocês? É porque nós queremos dar fruto. A Bíblia diz, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Por isso que nós estamos pregando, pessoal. É porque nós recebemos de graça o conhecimento da palavra de Deus e nós não podemos ficar com isso só para nós, não. Nós precisamos passar adiante. E aqui, né, irmã Janine? Guarda aí, quanto é que custou, irmã Janine? Esse seu coraçãozinho aqui, minha filha? R$3. R$3. Isso aqui veio agora de Deus e eu vou encerrar a mensagem. Olha só. A vontade de Deus nessa noite é encontrar um coração, não que fique a palavra apenas na beira do caminho, não. A vontade de Deus nesta noite não é encontrar um coração duro, não. De alguma coisa que aconteceu no passado, não. Deixa a palavra de Deus penetrar. A vontade de Deus nesta noite, para a minha vida, para a tua vida, é tirar os espinhos, muitas vezes, da raiva, do ódio, da amargura, de algo que está crescendo junto com a palavra. A vontade de Deus hoje é derramar água, é nos encher. Sabe qual é a vontade de Deus? E aqui eu encerro essa palavra. É pegar o seu coração. É pegar o meu coração nesta noite. E a palavra dele como uma flecha. Arabassuri andarabacai. Como uma flecha de Deus. Que a palavra dele nesta noite entre no meu coração e no seu coração. Uma de ave furando os dentes. O nosso coração. Com a palavra dele. Que nós possamos sair daqui cheio da palavra. Que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração.
na nossa vida. Transformar. E que possamos dar frutos e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Ele vai buscar o violão e a gente vai cantar um louvor nessa noite, amém? Vai pegar o violão ali, amor. Essa palavra, né, que o meu esposo trouxe, é uma palavra que está nas Escrituras, quando Jesus ele estava explicando que ele é o semeador. É ele quem sai a semear, Jesus. E ele mandou que nós também saíssemos para semear, não é? Cada pessoa que Jesus chama é um discípulo dele. E nós precisamos sair e fazer aquilo que ele mandou, não é? Semear a palavra nos corações. E aí existem corações que a semente caiu, como aqui onde ele já explicou. Caiu na beira do caminho e vieram os passarinhos e comeram a semente que Jesus plantou. Por quê? Porque estava na superfície, estava superficial, uma coisa que não tem vida, não é? E a outra palavra, né? A semente que simboliza a palavra caiu em terras que tinham pedras e não puderam crescer porque sufocaram a palavra, não é? Os cuidados da vida, os espinhos da vida, como ele já explicou. E o outro terreno é uma terra boa, quando Jesus olha para a vida de vocês que estão aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E vocês estão aqui porque vocês acreditam que Deus pode transformar a vida de vocês, a história de vocês, aqui agora, nesse mundo e na eternidade. Porque, queridos, o que mais nos importa nas nossas vidas é nós sairmos daqui comprometidos com Jesus, com essa palavra. Por quê? Porque, queridos, vai chegar um dia, como meu esposo frisou, sobre o reino dos céus, que é comparado a peixes, um pescador que saiu para pescar, e enquanto ele pescava, ele ia separando. Isso Deus fala muito comigo quando eu vou fazer compras lá no atacarejo. Quando eu tô lá selecionando as maçãs, e eu pego uma maçã bonita, e daí eu olho e eu trago ela para minha casa. E quando eu pego uma maçã que eu vejo que ela não tá muito bonita, eu escolho maçã tocando nela assim, ó. Quando eu toco nela, que eu escuto o som, toque, toque, eu vejo que ela é dura e que ela tem água e que ela tá bonita. Então eu trago ela para casa. E o Espírito Santo de Deus, ele fala no meu coração, enquanto eu tô lá escolhendo as maçãs, Rejane. O Senhor diz assim: vai ser como no final dos tempos, Janaína. Essa seleção que você está fazendo de fruta para levar para sua casa, vai ser assim, viu? Lá no final dos tempos, eu vou levar para minha casa só aqueles que estão bonitos, só aqueles que estão ok, aqueles que eu vejo que por dentro está realmente purificado, está transformado, está querendo uma transformação. Então é esses que eu vou levar para casa. Então, queridos, se Jesus, se nós, aliás, que nós sabemos escolher, nós sabemos escolher, queridos. Rejane, ela vai pro mercado, ela vai fazer compra para fazer os cachorro quentes dela. E ela tem alguns ingredientes que ela tem que escolher. E ela tem que escolher bem escolhido. Para quê? Para não estragar. Então, com Jesus e o reino dos céus, não é diferente, queridos. Não é diferente. Eu não vou trazer para minha casa uma coisa estragada. Eu não quero. Então Jesus é ruim. Não, Jesus não é ruim. Jesus, ele é justo. Ele deixou a palavra dele para que eu possa o quê? Ser conduzido pelas normas, pelas regras. E quais são as normas e as regras do Senhor? É que a palavra entre no meu coração e faça morada e que eu venha ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque
Deus é bom. Então quem já viu o filho de Deus ser mal? Quem é do mal é filho de quem? Filho do cão. Filho do cão. Quando você vê uma pessoa que só faz atitudes erradas, pessoas que a palavra não penetra, que não quer uma vida transformada, não quer ser cheio de amor, de caridade e de bondade, esse tipo de gente, será que Jesus vai levar para casa dele? E ele é ruim? Não, ele é justo. Deus é amor, mas Deus, ele é justiça. Então Deus quer que eu me arrependa, que você se arrependa enquanto há tempo. Não é? Porque ele está vindo aí, minha gente. Jesus está voltando, está assim, ó, num piscar de olhos. A vinda de Jesus está muito breve. O arrebatamento está muito próximo. Janaína, o que é o arrebatamento, pelo amor de Deus? O arrebatamento vai ser a seleção. A palavra diz que Jesus, ele vai vir apenas até as nuvens. E ele vai atrair um povo a ele. Quem é esse povo? É esse povo que Júlio pregou. Que tem a terra boa, que tem o coração aberto para que entre a palavra e que haja o quê? Transformação. Então é necessário que nós venhamos o quê? Termos um coração para Deus, cheio de amor, cheio de bondade para Deus e para o próximo. Eu preciso amar você nem que eu não queira. Porque o céu, eu posso me encontrar com você lá e eu vou sair porque você vai estar lá, Aí quer dizer, eu chego lá e eu não gosto de uma pessoa aqui, ela está lá no céu. E aí? E aí? Aí agora eu vou me mudar e eu vou pro inferno, né? Não, fulano tá aqui, eu vou pro inferno, vou deixar ele aí no céu. Jamais! Jamais! Não é verdade? Então, minha gente, só pra finalizar e a gente louvar, o reino dos céus, ele ainda é comparado. Você quer ver uma coisa mais linda do que Jesus, ele compara o que é a pessoa que vai para o céu, a pessoa a fruta que você vai levar para sua casa, né? A maçã que eu trago para minha casa. Essa maçã, ela é, sabe como que é, seu Manuel? Ela é como uma criança. Porque criança não tem vergonha na cara. Popularmente dizendo, criança não guarda lixo dentro dela. Você já viu uma criança dessa? Será que Heloísa, essa menina, ela briga com o Felipe, irmão dela? Ela vai guardar a ódio do coração dela? Guarda não. Será que Heloísa vai ficar o resto do dia todo sem falar com o Felipe? Fica não. Ela esquece, porque ela não deixa penetrar no coraçãozinho dela lixo. Não deixa sufocar por espinhos. E não é esse coração de pedra. O coração de Heloísa não é esse tipo de solo. Não é esse tipo de solo aqui também, onde a semente ficou no meio do caminho. O coração de Heloísa é como esse coração aqui. Olha. É esse o coração que Deus deseja que nós venhamos ter. O coração das crianças. Porque as crianças, elas têm facilidade de perdoar, de esquecer, porque isso é Bíblia. Jesus disse que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Difícil demais, Janaína. Pois é. Eu tenho que perdoar meu esposo, que eu convivo com ele dentro de casa, 70 vezes 7 ao dia, se ele me fizer o mal, 70 vezes ao dia. Que ele não vai fazer 70 vezes chateação. Mas se ele me fizer, eu tenho, Rejane, que dizer que amo ele do mesmo jeito. Porque foi Jesus que ensinou isso. Isso é ensinamento de Cristo. Que nós venhamos ter esse solo como um coração, como o de Heloísa. Que não vai entrar lixo, não vai pesar, não vai criar crosta, não vai para que a palavra de Deus não venha entrar e venha fazer morada e venha me transformar. Que nada venha fazer com que eu e você venhamos ser pessoas do mal. Que o Senhor naquele grande dia vai o que? Separar.
Porque, queridos, vai existir uma separação, não se enganem. Vai existir uma seleção. Jesus vai selecionar. Ele disse, seu Manuel, que ele vai, naquele grande dia, separar o trigo do joio. Ele, naquele grande dia, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Naquele grande dia, ele vai separar os tipos de coração. Então é necessário que nós venhamos nos arrepender e crer no Evangelho de Jesus que está sendo ensinado aqui na minha casa. Porque essas portas estão sendo abertas por amor a Jesus e por amor aos moradores desse bairro. Para dizer que só Jesus é Senhor. Para dizer que só Jesus tem palavra de vida eterna, para dizer que vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho de Cristo, para que vocês venham morar nas mansões celestiais com Ele, porque nós somos mortais, como eu sempre falo, e nós vamos um dia morrer e vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E o que é que você tem no seu coração para mostrar para Ele, para dizer para Ele, o que é que você vai dizer para Jesus? E Jesus, a palavra diz que ele vai abrir o livro da vida. Ele vai mostrar esse dia aqui, ó. Esse dia aqui está registrado no livro da vida. E Jesus vai mostrar para cada um de nós. Vocês ouvindo a palavra dele. E aí o que é a escolha que vocês vão fazer? O que é que vocês escolhem? Qual tipo de solo vocês querem ser? Qual tipo de coração que vocês querem ter? Será que vocês querem ser aquela maçã que eu deixo lá, que está estragada lá no atacarejo, e trago só as boas para casa? Será que vocês querem ser querem ser aquele peixe que está estragado, que vai ser jogado fora? Ou vocês querem ser selecionados como algo bom para ser levado para a casa de Cristo? Porque Jesus, ele quer te levar, queridos. Capítulo 14 do livro de São João, eu já vou encerrar. A palavra do Senhor diz, em João capítulo 14, quando Jesus ele estava ali se despedindo dos discípulos dele, quando Jesus estava ali dizendo da sua morte, dizendo da ressurreição dele, ele disse para os discípulos esses versículos que estão registrados por São João no capítulo 14. Ele disse assim para os discípulos: olha, vocês não fiquem tristes, vocês não fiquem preocupados, não turbem-se o coração de vocês. Por quê? Porque eu vou para o Pai, e se eu for, eu voltarei outra vez. E se eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para onde quer que eu estejais, vocês estejam também. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus falando para os discípulos: se não fosse assim, eu não estaria dizendo a vocês, eu vou, mas eu vou voltar e eu vou levar vocês para mim mesmo. Então nós temos que ter essa esperança, queridas. Vocês precisam viver nessa terra com essa esperança. Porque se eu perguntar para vocês, se vocês morrerem hoje, para onde vocês vão? Vocês têm certeza para onde vocês vão? Hein? Aí depende de Deus. Mas quem sabe é Deus. Depende de Deus, São Manuel. Hein? Depende de cada um de nós. Ninguém sabe como vai, não. Hein? Pois Jesus, ele trouxe o Senhor hoje para cá. E seu Manuel, quem mais tem dúvida se morreu não vai encontrar-se com Jesus? Só ele quem sabe, nós não sabemos, não. Não, pois a gente tem que saber. Essa responsabilidade é nossa. Olha, essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade, sabe de quem é agora? É do ser humano. Eu, Janaína, eu escolho se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Porque Jesus, eu posso fazer essa escolha.
Porque se Jesus disse o quê? Jesus disse, a palavra de Deus lá em João diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter o quê? A vida eterna. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Lá em João 11. Então Jesus, ele quer que o Senhor saia daqui acreditando que os seus pecados estão perdoados, que ele lhe perdoou. Por quê? Porque você agora está se arrependendo dos seus pecados e sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Então essa responsabilidade não é mais de Deus, porque o que Deus tinha de fazer, ele já fez por nós, que foi mandar o seu filho morrer na cruz, para que eu venha agora ter o quê? Vida eterna em seu filho. Então essa responsabilidade é minha, é sua, não é do Senhor. Então eu preciso pedir a Jesus o quê? Para me ser esse solo bom, para que a palavra venha, a palavra entre no meu coração e eu não deixe mais ela sair. E agora eu tenho uma vida transformada no nome do Filho de Deus. Que eu ande com Jesus. Não é? Então essa responsabilidade de salvação agora é minha. Eu escolho andar com Jesus. E Jesus, por sua vez, como ele é justo, ele não vai me lançar no inferno. Vocês estão entendendo? Porque como é que Jesus vai agora pegar uma pessoa que renunciou, que viveu uma vida para ele e vai lançar no inferno essa pessoa? Não pode, porque ele não é injusto. Você já pensou como que Jesus vai pegar uma criança como Heloísa, se ela, que Deus me livre e guarde, se o Senhor viesse levar ela para o céu, como é que Heloísa vai para o inferno, minha gente? Uma inocente, uma pessoa dessa que não guarda lixo. É a mesma coisa de um ser humano adulto, como Janaína, como seu Manuel, que agora aceitou Jesus como salvador da vida dele, se arrependeu de tudo que ele fez lá atrás e agora ele quer viver uma vida nova com Jesus. Jesus não vai olhar o que ele fez lá atrás, Jesus vai olhar agora a vida dele daqui para frente com Jesus. Porque a vida do ser humano, minha gente, ela é dividida em antes de Jesus e depois de Jesus. A minha vida antes de Jesus era uma coisa, não é? Antes de Jesus, se alguém me desse uma tapa, levava 10. É verdade, eu vou dizer que é mentira? Não, irmão. Antes de Jesus, se uma pessoa fosse me caluniar, fosse fazer qualquer coisa, irmão, era capaz de eu arrumar uma pessoa para dar uma surra, se eu não fosse. Hein? Antes de Jesus. Agora, depois de Jesus, pergunta se Janaína faz isso? Faz mais não, querido. Por quê? Porque agora Janaína tem agora quem? Hein? Tem um Senhor. Porque antes eu quem era a senhora da minha vida. Eu fazia, eu acontecia, eu resolvia as coisas na força do meu braço e do meu jeito, da minha forma. Só que hoje eu não posso mais. Por quê? Porque agora eu tenho Jesus. Hein? Eu tenho que renunciar o que eu tenho vontade de fazer. Por quê? Porque agora eu tenho Jesus, eu não tenho Jesus. Hein? Aí eu tenho que confiar que ele vai resolver para mim aquilo que eu preciso. Mas antes de eu não ter Cristo, quem resolvia as coisas, seu Manuel, a parada era comigo. Eita! Tá entendendo? Você é intrigado. Homens, né? Homens são muito tentados. Homens, né? São casados, mas são muito tentados. Eita! Intrigado, você perdoou? Pois, os intrigados? Não, eu falo com os intrigados. A Bíblia diz que, se possível, mantenha a paz com todos. Não, pois não pode não. Olha, a Bíblia diz, se possível, mantenha a paz com todos, né? Não é, o Senhor não está dizendo para você ter amizade, viu, Socorro? O Senhor não está dizendo para você ter amizade, ter convivência, como no início eu falei que a convivência é muito difícil. O Senhor diz que o quê? Que eu preciso manter a paz. O que é manter a paz?
Pronto, alguém me fez o mal. Eu não quero essa pessoa mais no meu convívio. Eu não sou obrigada. Mas eu perdoo ela e não falo mais nem dela. E não quero o mal dela. Que Jesus abençoe. Mulher, que você perdoa, mas o cabo não perdoa. Sim, mas aí a nossa parte a gente faz. Agora Você tem coração bom, você perdoa, mas aquela outra pessoa não perdoa. É, mas aí aí vai ser ela que vai resolver com o Senhor. Não é? Ela que vai resolver com Deus isso aí. Eita, Ana Lúcia. Aí tem aquela pessoa que diz assim, eu sou intrigada com fulano, eu tenho 8 de fulano, não posso nem ver. Fulano tá doente, por mim pode morrer, enterrar, olha. Pois é. Aí é um coração. Esse coração, ele tem Jesus? Essa pessoa, se Jesus voltar, será que ela sobe com Jesus? Hein? Então, isso, olha, a gente tá falando isso aqui e estamos numa descontração, mas isso é muito sério, minha gente, viu? Isso é uma coisa séria, porque é uma responsabilidade da nossa alma para uma vida eterna, uma vida inteira. Aqui a gente vai viver muitos 100 anos. Mas se a pessoa não falar, Deus não vai ter esse tempo mesmo, pra quando a pessoa não falar. E se for aquele intrigado, se for um intrigado que não quer nem ver minha cara, por mim, Aí a senhora, não, aí a senhora vai pedir a Jesus por ele. tá ali, Né? tá ali. Ei, Socorro. Mas aí a gente vai pedir a Jesus pelos intrigados. Jesus manda que a gente ore pelos nossos inimigos. Você vê o que é evangelho? Isso é evangelho. Viu? Se entregar comigo, sem ver. Nós vamos louvar o Senhor para encerrar. Deus quer o bem, Deus não quer mal. Oi. Canta esse Não Desiste. Eu não desisto de você. Depois eu cantar como os aqui com as crianças. Certo. Agora tem o alimento, Não sei. Vou botar aqui. Não desiste.